Dando continuidade ao nosso aulão, a gente passa agora para os artigos 5º, 6º e em diante. E esse artigo 5º e 6º começam com um título chamado Início do Processo. Então, alguém chegou e protocolou um documento na administração. Esse é um início de processo. Ou a administração resolveu investigar alguma coisa e instaurou um processo. Este é o início, tá? Então, o artigo 5º vai dizer que o processo pode começar de ofício ou a pedido. Aí o de ofício é aquele sentido de dizer oficialidade, ou que a administração pública iniciou o processo, sem necessidade de provocação de um particular, ou a pedido do interessado, também chamado de por provocação, foi provocado a se manifestar. O artigo 6º fala que quando for feito um requerimento, ainda que ele seja verbal, ele vai ter que ser traduzido para papel, ou seja, vai ter que ser escrito, né? E que ele deve conter pelo menos o órgão ou a entidade a que se dirige aquele requerimento, a identificação de quem é que está pedindo ou do representante dessa pessoa, por exemplo, se for feito por meio de um advogado, né? Ou às vezes é uma criança e aí está sendo feito o pedido por meio da mãe, onde a pessoa reside, se ela vai, né, pedir o que ela, se ela vai, não, ela está pedindo, qual que é o pedido que ela tem então formulado, os fatos e os fundamentos, ou seja, quais são as justificativas do que ela está pedindo. Olha, eu estou pedindo um aumento porque eu vi que os meus colegas receberam e eu não, né? Então, quais são os fatos e quais são os fundamentos? Olha, o direito de igualdade, isonomia, então, por exemplo. E a data e assinatura de quem fez o requerimento. Essa assinatura e data é importante porque a gente vai, a partir dali, marcar, por exemplo, o direito de recebimento de um direito retroativo, né? Então, esta parte da lei chama-se início do processo. Bom, e no parágrafo único desse artigo 6º, a gente tem um dever que a administração pública tem, que a gente chama de dever de protocolo. A administração não pode receber uma documentação e falar assim, não vou aceitar o protocolo. Ela tem que aceitar o protocolo. Depois ela pode até indeferir o pedido, né? Mas ela tem que aceitar esse protocolo. Quando ela for recusar, ela tem que recusar fundamentadamente. É como se, na verdade, ela já fizesse uma análise ali naquele momento. Então, ela pode falar assim, olha, te entrega, né? Olha, esteve aqui no dia tal, fulano de tal, e nós não recebemos o protocolo porque não veio acompanhado de documentação de identidade dessa pessoa, né? Então, se tiver uma fundamentação do porquê da recusa do protocolo, tudo bem. Então, é vedada a renúncia imotivada de protocolo. Bom, no artigo 7º, para facilitar, a administração pública deve elaborar formulários padronizados que facilitem pedidos que sejam semelhantes. Por exemplo, todos os dias alguém vai lá na administração pública pedir uma certidão. Então, você já pode ter um modelinho de pedido de certidão, né? E quando os pedidos de muitas pessoas forem semelhantes, é possível fazer um pedido coletivo em alguns casos. Então, pode ser feito por um requerimento único, dependendo aí da situação, tá bom? Por exemplo, imagine, falei lá do pedir aumento, né? Que sejam vários servidores de uma categoria, tenho entendido que todos eles têm direito ao aumento, então eles podem pedir em conjunto. É isso que o artigo 8º fala. No artigo 9º, a gente tem quem são os interessados. O que é isso, ser interessado? É aquela pessoa que tem direito de requerer um processo administrativo, tem direito de iniciar o processo, ou que mesmo após não ter iniciado, venha a ser afetada por alguma decisão da administração pública e então ela possa participar. Então, pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titular do direito ou interesse individual, ou no exercício do direito de representação, né? Aquelas que não tendo iniciado o processo, tenham direitos que possam ser afetados por essa decisão, e aí, então elas também passam a ter direito de participar. As organizações e associações representativas no tocante aos direitos e interesses coletivos, e as pessoas ou associações legalmente constituídas quando forem em defesa de interesses difusos. Só para a gente ver uma pequena diferença aqui, quando fala de interesses coletivos, estamos dizendo que um conjunto de pessoas, por uma razão que é jurídica, um vínculo jurídico, estão no mesmo barco. E, no caso dos interesses difusos,
um conjunto de pessoas, por uma razão que é meramente fática, estão no mesmo barco. Explicando. Digamos que seja aqui uma cidade e que estejam poluindo o rio. Todas as pessoas que moram nessa cidade e que bebem da água que vem desse rio podem ser afetadas por essa questão da poluição. Então, é uma situação fática, a poluição do rio, que está colocando aquelas pessoas todas no mesmo direito. Só que esse direito é um direito difuso. Não tem como você medir quantas pessoas são afetadas. Então, nesses casos, as associações de defesa do meio ambiente, por exemplo, elas não precisam ter a representação de cada uma, não precisam ter assinatura de cada um dos moradores da cidade para poder entrar com, por exemplo, uma ação civil pública, uma defesa de um interesse interesse difuso nesse caso. Já quando a gente fala de interesse coletivo, são interesses que nascem de uma relação jurídica. Então, por exemplo, podemos voltar aqui nos servidores que não tiveram aumento, o vínculo deles em comum é o fato de serem concursados, ocuparem o mesmo cargo, então é um vínculo jurídico, né? E nesse caso, a defesa deve ser feita mediante a representação de cada um, ou seja, essas pessoas têm que autorizar a associação ou instituição a defender seus direitos. Para fins de capacidade de praticar atos na vida civil, a lei define 18 anos de idade. Então, tranquilo aqui, né? Mas já era 18 mesmo quando a maioridade era 21. Então, antigamente isso era até pegadinha de prova, mas agora não mais. Então, 18 anos é a idade em que se considera a capacidade civil mesmo no Código Civil. Impedimentos e suspeições. O que é esse impedimento? Existem pessoas que não podem participar de um processo administrativo. E esse impedimento ele pode ter diversas razões. Uma delas é a pessoa ser interessada direto ou indiretamente na matéria. Então, vamos dizer o seguinte, uma autoridade na administração pública vai julgar um processo de promoção na carreira. E aí, um dos candidatos é o fulano e o outro é o seu próprio filho. Ora, essa autoridade ela não terá a imparcialidade necessária para fazer esse julgamento, porque ela mesma, de forma indireta, é interessada no processo, ou seja, ela quer que o próprio filho seja promovido, né? Então, situações como essa, em que há um interesse direto ou indireto na matéria, fazem com que essa pessoa seja impedida de se manifestar no processo. Isso pode acontecer também em relação a outra pessoa ter sido testemunha, ter sido perito, ou de algum modo participado do processo. Essa outra pessoa pode ser um parente de até o 3º grau civil. Quando a gente fala de parentesco, vai falar então de até o 3º grau, a gente vai entender que se o fulano, né, é interessado em um processo, o seu pai, 1º grau, o seu avô, 2º grau, e o seu bisavô, 3º grau, não podem ter participado do processo. Descendo na linha descendente, então, né, de parentesco, o seu filho não pode, o neto não pode, o bisneto não pode. Então, na linha ascendente e descendente até o 3º grau, há impedimento de participar nesse processo. Também há o impedimento quando ele vai para o lado, para os colaterais. Então, a gente tem a regra agora é a seguinte, para que eu chegue a saber qual é o grau de parentesco, por exemplo, do meu tio, eu não posso passar direto, tio. Não, eu tenho que ir para o parente antecessor da geração do meu tio. Então, meu pai é meu parente de 1º grau, mas eu não posso passar para o meu tio direto, tenho que ir para a linha antecessora. O meu avô é o meu parente de 2º grau, agora eu estou na linha antecessora. Agora eu posso, então, ir para o meu tio, que é parente de 3º grau, e o meu primo, que é meu parente de 4º grau. Então, o meu pai é impedido, meu avô é impedido, meu tio é impedido e o meu primo não é, porque meu primo é 4º grau. Vou ver lá qual é a relação entre meus sobrinhos ou com meus irmãos. Como é que a gente faz? Eu não posso passar para o irmão direto, eu preciso passar pela linha antecessora. Meus pais, 1º grau, já estou na linha antecessora entre eu e meu irmão. Meu irmão, 2º grau, meu sobrinho, 3º grau. Então, existe impedimento para pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto,
pai, avô, tio, no caso primo não, né? E também pai, irmão, sobrinho, ok? São os graus de impedimentos aí. O primo não, primo é quarto grau. E quando você fala de cônjuge ou companheiro, a gente fala cônjuge ou companheiro não é parente, né? Em que sentido? Você vai sempre se referir, olha, o meu cônjuge, o meu companheiro e os meus parentes. Então, não fala grau de parentesco de cônjuge e companheiro. Ele é cônjuge ou é companheiro, tá? E os parentes do cônjuge ou companheiro também são impedidos no mesmo grau. Então, por exemplo, os pais do seu cônjuge, sogro e sogra, são parentes de primeiro grau e assim por diante, tá bom? Também impedidos de participar num processo administrativo. Também está impedido quem esteja litigando judicialmente ou na via administrativa com o próprio interessado ou seu cônjuge ou companheiro. Perceba a diferença do inciso 2 para o inciso 3. No inciso 2, no próprio processo administrativo, eu não posso ter a participação de parentes nenhum até o terceiro grau. Quando o problema for em um outro processo administrativo ou num processo judicial, aí então vai limitar o impedimento ao meu próprio interesse ou interesse de cônjuge. Vamos explicar. A autoridade, vamos imaginar de novo aqui, né? A autoridade que vai julgar se eu vou ser promovida ou não vou ser promovida, ela é parente até o terceiro grau, ela está impedida de participar no próprio processo administrativo, porque já vimos aí no inciso 2. Agora, digamos que não, em relação a esse processo não há nenhum tipo de interesse, não é parente, nem nada. Só que essa autoridade, ela se eu sou interessado, né? Ela é minha vizinha num condomínio. E a gente teve uma briguinha lá na garagem e estamos judicialmente decidindo lá se ela bateu ou não bateu no meu carro. Esta pessoa, esta autoridade, não pode decidir o meu processo. Por quê? Em um outro processo, no caso judicial, ela está discutindo comigo na justiça. Então, ela não pode decidir meu processo administrativo. Isso é só fictício, só para a gente poder entender melhor. Ou, digamos que isso seja em relação ao cônjuge, né? Bateu no carro do meu cônjuge e aí eles estão brigando na justiça, essa pessoa não pode decidir meu processo. Agora, isto, vejam bem, não vai alcançar os outros parentes. Digamos que a autoridade bateu no carro do meu filho, da minha filha. Se isso aconteceu, não é impedimento, tá? O impedimento fora desse processo administrativo só vai para o próprio interessado e seu cônjuge ou companheiro. Então, cuidado com as pegadinhas aí maliciosas desse inciso número 3 do artigo 18. Bom, quem está na situação de impedimento tem que se manifestar impedido, tem que falar, olha, eu sou impedido porque eu sou parente ou porque eu tenho interesse direto ou indireto e eu vou me abster de tomar a decisão. Se essa pessoa não se abstém de tomar a decisão, ela pratica falta grave para fins disciplinares. E já no artigo de número 20, nós temos a chamada suspeição. A suspeição é uma relação de amizade íntima ou inimizade notória com um dos interessados. Então, eu podia dizer o seguinte, olha, estou eu e fulaninho para sermos promovidos, é uma vaga só, então só um dos dois vai ser promovido, e a autoridade é muito amiga desse meu concorrente. Eu sei que eles jogam bola juntos, eles estão sempre aí nos bares, agora nem tem mais bar por causa de pandemia, mas estão sempre aí juntos. Então eu vou suspeitar que esta amizade dos dois vai se traduzir em uma parcialidade na hora da decisão, que a autoridade vai escolher o amigo e não a mim. Em vez de fazer isso de uma forma impessoal, imparcial, que ela vai agir com parcialidade. Então, eu vou alegar a suspeição da autoridade, tá? Pode ser o contrário também, né? Digamos que eu e essa autoridade, por alguma razão, somos brigados desde pequeno, né? Não temos parentesco nenhum, mas a gente tem lá uma rusga, uma briga de família antiga, né? Igual lá no Romeu e Julieta, os Montecchios e os Capuletos. Eu sei que ele é meu inimigo, ele vai me julgar, provavelmente, em prejuízo. Então, vai ser prejudicial a decisão em relação a mim. Então, eu também posso alegar isso, olha,
a autoridade é minha inimiga mortal, né? Nós somos de time de futebol diferente, ou a gente é de partido diferente, a gente não se dá bem, ele vai ser parcial na decisão, vai me prejudicar. Então, eu só posso alegar. Agora, olha a diferença, então, do que a gente vai marcar na prova. Quando é o artigo anterior, o 18, que fala de impedimento, a própria autoridade tem que falar: eu me abstenho de tomar a decisão, eu estou impedido de me manifestar porque eu sou parente ou porque eu tenho grau de interesse, ok. No caso da suspeição, a autoridade pode decidir normalmente. Eu, que estou desconfiada, é que vou entrar com o pedido de suspeição. E aí, nesse caso, a autoridade vai julgar o processo como se nada tivesse acontecido. E se no final eu verificar que ocorreu o que eu temia, eu vou falar assim: tá vendo? Não falei, decidiu em proveito do outro aí. E isso foi, inclusive, contrário às provas dos autos, demonstrando que a suspeição era verdadeira, tá? Então, a suspeição, quem alega é a pessoa que vai se sentir prejudicada, ou por uma amizade íntima dessa autoridade com a outra pessoa, ou, né, uma inimizade comigo, ok? Bom, então, se for indeferido o pedido de suspeição, a autoridade vai julgar o processo normalmente, tá? Forma, tempo, lugar do processo administrativo. O que é isso de forma, tempo e lugar? É estranho, né, o jeito que vem na norma, mas é coisa bastante simples. A primeira coisa é a própria ideia do princípio do informalismo ou formalismo moderado, que vai dizer que os processos administrativos não dependem de uma forma específica, a não ser quando a lei expressamente determinar. Então, por exemplo, eu posso ter feito um requerimento que eu chamei de recurso, mas na verdade eu estava pensando em chamá-lo, era para ser uma reconsideração, mas ela vai ser autuada assim mesmo, vai ser analisado o mérito do meu pedido, mesmo que eu não tenha usado a forma correta, né? Os atos devem ser produzidos por escrito. Quando não for por escrito, foi, por exemplo, uma reclamação verbal, tinha um telefone que eu podia ligar e fazer o pedido, isso vai ser escrito. Imagine que eu ligo no INSS e marco um agendamento, um atendimento numa agência, né? Eu posso pedir por telefone, no 135, e eles vão ter que me dar por e-mail: sua agência, seu agendamento foi feito dia tal, ou um SMS. Então, isso depois é reduzido aí a termo. Quando fala que é em vernáculo, significa que é na língua nativa, no caso aqui, português. Bem, então, na sequência, a não ser que haja uma imposição legal, que haja uma previsão legal escrita, né, eu não posso exigir reconhecimento de firma nos documentos assinados e entregues para a administração pública. Inclusive, a própria administração pública, ela serve como cartório para autenticar documentos. Para esses fins, evidentemente. Então, eu fui me inscrever num concurso, pediu apresentação dos títulos de doutor, de mestre. Eu posso levar já com firma com autenticidade reconhecida, né? Tiro o xerox lá, levo no cartório e pego o confere com o original, ou eu levo para a administração pública ao mesmo tempo o meu original e a cópia, e alguém da administração vai bater um confere com o original, tá bem? E todos os processos, parágrafo 4º, aí tem que ter página numerada, rubricada. Isso serve para quê? Para garantir que ninguém tirou nenhuma folha dali. Digamos que eu tenha apresentado os meus títulos lá para fins de comprovação de pontos num concurso, né? E alguém de má fé tenha arrancado ali de dentro as apresentações que eu fiz de documentos. Ora, como é que eu vou provar que eu estou com que eu pus os documentos lá, que os documentos estavam colocados no processo, né? A prova estava lá a página 1, 2, 3 e pulou para a página 8, ou seja, sumiu ali algumas páginas do meio, então tem a prova de que algum documento desapareceu. Então, isso é necessário para fins, inclusive, de garantir, né, o devido processo legal, tá bom? Bem, dando continuidade, o nosso artigo 23 fala que os processos, em geral, são praticados em dias úteis, no horário normal de funcionamento, podendo se estender até depois do horário de funcionamento, quando a interrupção daquele ato puder causar algum prejuízo para os administrados. Por exemplo, nós começamos uma oitiva de testemunhas e adentrou o horário de encerramento do órgão, não vai parar tudo e deixar para terminar no outro dia. Por quê? Essa pessoa pode mudar de opinião, alguém pode instruí-la a dizer de outra forma, então, geralmente,
uma situação como essa, dado continuidade, né? Ou digamos que foi realizado um concurso público, geralmente os concursos são feitos nos domingos, então já é uma exceção em relação a essa regra aqui, mas digamos lá que estava programado para encerrar às 5 da tarde, mas houve uma intercorrência qualquer, né? E aí estendeu-se o prazo para todos os candidatos até às 6 da tarde, tudo bem, tá bom? Bem, no artigo 24, quando não há nenhuma norma específica, considera-se que os processos devam andar de 5 em 5 dias. Isso é muito bonito, só para você ver, na verdade não acontece, mas imagine isso, olha, protocolei no máximo 5 dias um protocolo para subir para a autoridade que vai tomar decisão. A autoridade teria 5 dias para tomar decisão, que teria 5 dias para encaminhar para outra, e assim por diante. Teoricamente, né, o processo andaria rápido, podia até ser dilatado esse prazo para o dobro, mas mediante justificativa da administração, tá? Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se for em outro lugar que vai ser realizado. Por exemplo, um concurso público você nunca realiza no próprio órgão, não tem nem espaço. Geralmente são escolas públicas que são feitas, a gente faz o chamado de requisição administrativa ou ocupação temporária, e lá são feitos os atos. Ou imaginando uma licitação para a construção de uma usina, não vai ser feito lá no meio do mato, no meio perto do rio, vai ser feito em outro local, ou seja, não necessariamente será no local, né, em que o serviço é prestado ou que fica a sede daquele órgão público. Comunicação dos atos, o que é isso? Quando um processo começa, primeiro tem que dar notícia aos interessados, né, de que esse processo começou, ainda mais quando ele começa de ofício. Ou se eu tenho um processo que começou com um interessado e ele está acusando fulano, tem que informar fulano que ele precisa se defender no processo, né? Então, essa comunicação dos atos diz respeito a esse tipo de tramitação, ou seja, de informação, que pode ser uma citação ou uma intimação. Então, o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para tomar ciência de decisões ou para efetivar diligências. Olha, trazer tal documento, trazer prova daquilo outro, ele vai ser intimado para esse fim. E essa intimação ela tem que conter a identificação de quem está sendo intimado, a finalidade da intimação, você está sendo intimado para quê? Para comparecer aqui? Tem que comparecer com advogado ou não? É para trazer algum documento? Data, hora e local, se ele tem que se fazer, né, se ele tem que comparecer pessoalmente, a informação de que o processo vai continuar mesmo com o não comparecimento dessa pessoa, e indicar os fundamentos legais, os fatos que autorizaram a administração pública a intimar aquela pessoa a comparecer, ok? Bom, no parágrafo 2º, a intimação tem que ter sempre uma precedência de 3 dias úteis. Eu não posso intimar alguém para daqui a 2 horas apresentar o documento se não perdeu, né? Então, tem aí o prazo mínimo de 3 dias úteis. E a intimação pode ser efetuada por ciência no processo ou por via postal, ou por algum outro meio que assegure a certeza do interessado. No caso do interessado não se encontrar no local certo, não sabemos quem que é, né? Estou intimando o fulano que abandonou o cargo a comparecer aqui na administração, vem cá no RH, e aí ele está desaparecido, então pode ser feito por meio de uma publicação no Diário Oficial. Claro que não necessariamente esse cara desaparecido está lendo o Diário Oficial, né, mas já serve para a administração dizer que aplicou o chamado devido processo legal, tá? E as intimações, elas são nulas se elas não atenderem aquelas condições que nós vimos lá atrás. Porém, o comparecimento espontâneo da pessoa supre essa irregularidade. Por exemplo, eu fiz uma intimação para alguém vir depor na administração pública, mas não coloquei para quê, nem porquê, nem nada. Mas assim mesmo ela veio. Quando ela vem, ela então supre essa ilegalidade ou irregularidade da intimação, ok? No 27, o desatendimento da intimação não importa reconhecimento da verdade. A gente vai escrever nesse 27 o seguinte: não existe revelia no processo administrativo. Num processo judicial, se você deixa de apresentar defesa, é como se você estivesse confessando que aquilo que está escrito lá é verdade. Aqui não há um reconhecimento tácito do que está no processo, mas o processo vai continuar, né, com ou sem a sua manifestação.
Se no prosseguimento, então, digamos que a pessoa não apareceu de início, quando ela aparece, ela tem direito de garantia de ampla defesa contraditória, né? E toda vez que for acontecer imposição de deveres, de ônus, sanções, restrições de direitos, é necessário intimar o interessado, ok? Bom, a gente fecha por aqui esse bloco e eu volto para a gente falar sobre instrução processual. Até lá!